Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos agora para a análise dos mercados principais e do Bitcoin, começando. Dois primeiros pontos que a gente tem que lembrar, né, que a MicroStrategy levou 4 anos para comprar 200 mil bitcoins, em um mês a BlackRock comprou tudo. E estamos numa crise bancária iminente, aliás, já em andamento, onde nós já temos aqui o Republic First Bank fechado pelos reguladores definitivamente. Então, a gente já tem um estopim de uma quebradeira de bancos que tende a suceder no mercado. Então muita gente vai dizer, a economia americana vai para o fundo do poço e do mundo inteiro também. Por conta disso, então o Bitcoin também vai cair. Não. A grana vai migrar para o Bitcoin, assim como migra para o ouro em situações de crise terrível. Certo? Então nós temos aqui o Bitcoin no semanal. Primeiramente, a gente tem aqui o gráfico diário que ainda se encontra em tendência de alta lateralizada, fazendo uma congestão. Lembrando, tá, pessoal, numa tendência de alta, ela sobe, congestiona, sobe, congestiona. Tendências de alta funcionam assim, e de baixa também. Então não existe, e às vezes a congestão ela é triangular, certo? Aí tem vários tipos de triângulo. E continua subindo, e continua subindo, e continua subindo. Por quê? A tendência é de alta. Então o fato de estar congestionado não quer dizer que é uma distribuição para o mercado reverter. Principalmente, a gente está tratando aqui do gráfico diário, mas principalmente porque o gráfico semanal ele está em tendência de alta com candles de indefinição respeitando a região de suporte formada pelo candle martelo negativo que teve sua máxima rompida. Ao ter sua máxima rompida, temos a característica de tentar buscar romper esse topo. Veja que ele quase foi, né? Ele chegou aqui a 72.777 e o topo aqui é 73.835. E daí ele vem caindo. O que acontece? Quando a gente tem uma queda de candles fortes, isso denota força para queda. Quando nós temos uma queda de candles pequenos, de corpos pequenos, consequentemente nós temos claramente e evidentemente uma fraqueza na queda. Candles de corpo pequeno caracterizam indefinição do mercado. Então, se está numa onda de baixa, começou a aparecer candles pequenos em definição. Então, o mercado ele tende a fazer uma bombada para cima. Pode ser uma correção pequena ou pode ser uma reversão de tendência. Vai depender do contexto. Isso para a tendência de baixa. O inverso para movimento de alta. Isso para movimento de baixa e o inverso para movimento de alta. Os candles de indefinição funcionam desta mesma maneira. E nós temos, né, nesses candles de indefinição que vem ocorrendo, um segundo martelo que teve sua máxima rompida. Esse martelo teve sua máxima rompida, indicando que vai buscar esse topo. Certo? Então, embora a gente tenha uma tendência de alta aqui já bem esticado no Bitcoin, no gráfico semanal, o mensal, ele é um gráfico, está com um sinal Eagle, onde cada sinal Eagle ele é um sinal que significa um sinal Eagle de compra, e significa que ele vai formar um ciclo de tendência de alta, compostas por 5 ondas, e poderá fazer a 7ª, 9ª, etc. Então existe essa possibilidade desse ciclo ocorrer até a onda 5. E nós estamos aqui na primeira, segunda, terceira onda. Tá? Ainda não fez o pullback da terceira onda de alta. Quando fizer o pullback da terceira onda de alta,
consideramos a possibilidade de fazer a quinta onda quando ocorrer candles de indefinição nela. Isso no mensal. Só que a gente tem que lembrar que houve candles de indefinição também na alta passada. E mesmo assim o mercado não corrigiu e continuou bombando. Certo? O semanal está indicando indefinição, formando suporte naquela região para tentar explodir para cima, para tentar bombar para cima. Então pode ser que a mesma coisa que aconteceu aqui no mensal, embora já fez aqui, a gente está no gráfico mensal, faltam uns 2 dias para terminar o gráfico mensal. Se fechar desse jeito, a gente tem uma tweezer top, uma pinça de topo, característica, né, mais ou menos assim. A pinça de topo, as sombras elas ficam no mesmo nível ali, e o mercado ele tende a fazer uma queda após a tweezer top, a pinça de topo. O mercado ele tende a fazer uma queda. E nós não temos aqui essa característica ainda definida, certo? Mas como está no fim do mês, é provável que termine como pinça de topo, e daí a probabilidade seria cair. Mas da mesma maneira que aqui não funcionou, ó, fazendo aqui uma deliberação de baixa, 2 candles marobozus, e o segundo aqui não é um spinning top do deliberação de baixa com corpo, um gap de corpo clássico, né? Spinning top positivo, mas a característica, a similaridade é de deliberação de baixa. Não ocorreu a queda e explodiu mais. Então pode ser que ele exploda mais para depois corrigir e depois fazer a quinta onda ainda. Então a gente tem uma chance de continuar a alta, tá? Então a probabilidade ainda é de tentar a alta, certo? Mas se corrigir, é uma correção temporária para continuar bombando. Essa é a probabilidade do Bitcoin. E não somente do Bitcoin. As criptomoedas em geral, as altcoins e tokens tendem a desenvolver uma tendência de alta igual ao Bitcoin, tá? Quando o mercado estava na alta, o mercado estava bombando, por exemplo, a gente tem aqui o EtherFi bombando, etc. Ele bombou, né, centenas de % ali. E agora, meu amigo, correção do Bitcoin, congestão. O Bitcoin ficou congestionado. O que está acontecendo com altcoins? Durante o hype, um monte de guru e youtuber de criptomoeda disse: eu estou colocando na carteira isso aqui vai para a carteira, isso aqui vai bombar, pode explodir 1000%, etc. Aquilo que pode explodir 1000%, você tem que aguardar depois do hype profissionalmente, o mercado desabar, tá congestionado, daí você seleciona isso que pode explodir 1000, 10.000%. Por exemplo, a Dona Pepe, ela ficou assim durante muitos meses, né? Ela bombou lá no começo, quando começou o hype da Pepe, teve um desabamento lá de 80% e ficou congestionado durante o tempo. Você tem que fazer investimento quando o mercado está assim, não quando o mercado está bombando. Aí você compra com expectativa aqui de dar 10 vezes, 1000%, etc. O mercado não faz isso. E daí você tem o Bitcoin corrigindo, sei lá, 20, 30% e congestiona durante um bom tempo. Daí você vai ver altcoins desabando e você vai, há 1 mês, 2 meses atrás, vários youtubers falando que essas criptomoedas foram para a carteira, que está na carteira, que agora é a hora de comprar. Infelizmente, nós, quando vemos o mercado subindo, bombando, a gente tende... A mesma coisa aconteceu com a Aptos, tá? A Aptos, ó, bateu o topo histórico, aqui tinha um monte de influencer dizendo que era para comprar, porque aqui ia bombar, etc. A Aptos não entrou para minha carteira, porque tem um monte de coisa que faz a mesma coisa que a Aptos, que eu escolhi e coloquei na minha carteira profissional. Se você comprar o meu grupo secreto de sinais, tem lá a minha carteira de criptomoedas para longo prazo, tá? E a Aptos não entrou porque tem coisa que faz a mesma coisa que a Aptos, né? E daí eu coloco alguns e alguns fica de fora. E a Aptos ela tende a bombar.
Só que agora, nessa queda aqui, depois de chegar nesse topo, ela caiu 90% e voltou para esse ponto aqui, agora tá viável para você comprar. Mas eu não fiz nenhuma análise especulativa de preço, de demanda, né, preço futuro dela, então eu não sei dizer a partir desse ponto se vai dar 1000%, 700%, eu não sei dizer isso. Mas é um bom ponto para estar comprando ela. Certo? É um bom ponto para estar comprando ela, pelo menos um pouco, se você gosta da Aptos, estudou ela, etc. Não aqui nesse topo, não durante enquanto o mercado está subindo. Então, quando está tudo subindo, você vê um monte de influencers falando de um monte de coisa, igual falaram da Dona Matic. Né? Teve gente que falou que a Matic ela ia explodir para $8, etc. Né? A Matic tem 10 bilhões de... a Dona Matic aí é 69 centavos. Então, quando estava num dólar aqui, tinha um monte de gente dizendo, recomendando compra, etc. Teve gente que comprou aqui também. Né? Só que preço de Matic Token que tem 10 bilhões de unidades, para mim é 20 centavos e é bom para comprar. O ideal é 5 centavos, 1 centavo. Por exemplo, a Radix, que é uma cripto que eu acho interessante, mas não tem carteira para Linux, então ela está descartada do meu portfólio, porque carteira de criptomoedas, criptomoeda tem que ter carteira para Linux, que é o sistema mais seguro que tem. Não tem, ela está estragada. Quando surgir uma carteira para Linux para Radix, então eu posso até pensar em colocar a Radix na minha carteira. Radix, ela tem também 10 bilhões ali de unidades, eu acho. E ela está com um preço bom, certo? Inclusive, vamos até dar uma olhada aqui na Radix para ver o preço dela, né? Mas 1 centavo a Radix é um bom investimento, tá? Tá desabando, tá 4 centavos. Aí se ela desabar, for lá para 1 centavo, como ela já chegou aqui, só que ela bateu aqui e já voltou para cá. Se o Bitcoin tiver uma queda, uma correção forte para 50k, não é impossível isso acontecer, a Radix pode ir para 1 centavo. Daí, o profissional, né? Talvez eu coloque ela na minha carteira por 1 centavo, certo? Porque para chegar a 10 centavos é muito fácil ela chegar depois e vai dar 1000% para a gente. E eu comprei, fiz a compra ali estratégica num preço excepcional. Então o profissional age diferente nesses momentos críticos do mercado e compra na queda. E espera o momento certo para colocar criptos, altcoins na carteira, tá? Então isso aqui é uma parte aqui da análise de conscientização para o pessoal. E né, quando começar o hype de novo e subir a bombar e o Bitcoin for para 100 mil, vai ter um monte de gente indicando um monte de coisa e daí quando tiver uma correção e o Bitcoin corrigir, vão desvalorizar 90%. E os profissionais que esperaram pacientemente o momento, o timing certo, vai comprar com 40% de desconto em relação ao preço que você pagou, seguindo a maioria dos youtubers que fazem a mesma coisa. O mercado começa a bombar, o cara começa a colocar um monte de criptoativo ali na carteira e depois vem essa desvalorização gigante. Né? Claro que tem coisa que está subindo e está barato. Então tem que ver o custo-benefício também do preço que você está pagando. Então, com relação às Fiats, tá, pessoal? A gente tem uma situação apocalíptica no ien japonês que está desvalorizando em relação à maioria das moedas Fiats. Por exemplo, o ien japonês contra o dólar americano está em colapso absoluto. Temos uma situação de colapso aqui absoluto do ien japonês versus o dólar americano, tá? Então a gente tem aqui sinal Eagle, né, da nossa metodologia, e fez aqui a onda 1, isso contra o dólar, né? A onda 1, 2, 3, está na quinta, fez aqui uma divergência, pode ser que o ien ele sofra uma correção, não sabemos se vai ser pequena ou grande, e depois continue a tendência de baixa. A tendência, de fato, é de baixa do ien japonês em relação ao dólar americano. Mas o ien japonês está nessa tendência de baixa já há muito tempo e continua colapsando em relação à maioria das Fiats do mercado. Então,
operar vendido no ien japonês é viável, já que ele está em tendência de baixa. E temos aqui o pódio sendo disputado entre o franco suíço e o dólar americano como as moedas fiat mais fortes e que tendem a continuar em valorização em relação à maioria. O dólar pode ficar na frente do franco suíço, ou o franco suíço tende a ficar assim. O franco suíço tende a ficar no momento em tendência de alta em relação ao dólar, já que ele se encontra ainda em tendência de alta no mensal, no gráfico mensal. Tá? Então, no gráfico mensal, ele se encontra com o sinal Eagle aqui. Ele fez a primeira onda aqui do mercado, né? Correção. Onda 3 e tende a continuar aqui a onda 5, tá? Existe essa possibilidade gigantesca, né, de suceder isso. Então, o franco suíço tende, no médio prazo de 6 meses a 1 ano, ficar acima do dólar americano. Isso não quer dizer que você não tenha que ter tudo em franco suíço. Tenha um pouco de franco suíço, mas também um pouco de dólar americano na questão das fiat para você se proteger contra a inflação e ter um dinheiro estável. Bitcoin, criptomoedas é instável. Em um mês pode desvalorizar 50%, 40%. Então, se você comprou tudo em Bitcoin e no mês que vem você vai pagar a conta com Bitcoin e ele desvalorizou 40%, compensaria ter real. Porque o real, em um mês, ele desvaloriza menos, geralmente. Ele não desvaloriza 50%, como acontece com o Bitcoin em um mês. Então, o real ele tem estabilidade. Para curto prazo, é melhor o real do que o Bitcoin para pagar as contas. Tá? Agora, se o Bitcoin ele subiu muito, agora para longo prazo, não. No longo prazo, o Bitcoin vai valer muito mais do que o real. Para gastar, para comprar as coisas. Certo? Temos aqui o Dow Jones e o S&P 500. Então, a gente tem a seguinte situação aqui no S&P 500, onde ele deu uma subida, mas está em tendência de alta ainda, o S&P 500. O Dow Jones ele já deu lá um sinal de divergência que indica correção. Então essa alta que o Dow Jones fez é uma formação de topo para culminar numa onda C de queda e tende a parar aqui nessa região de 35.585, 35.000 ali mais ou menos. 35.500. Que é o lugar onde o Dow Jones ele tende ali a parar, tá certo? E de fato, essa situação pode suceder. E essa influência da queda do Dow Jones pode caracterizar uma queda no S&P 500, embora pelo sinal Eagle da nossa metodologia fez a onda 1, 2 e 3, tá? Então ele tenderia a fazer uma correção e continuar bombando, como fez aqui um arame de fundo parcial, né? Bem parcial. Uma arame de fundo bem parcial, porque teria que ser um candle de indefinição nesse candle verde aqui. Então ele pode, né, tentar testar esse topo, mas por influência do Dow Jones pode ser que ele caia também e neutralize o ciclo da tendência de alta do Dow Jones após o sinal Eagle que ocorreu aqui. Então a gente terá uma correção. O que acontece quando tem correções no mercado? Quando começa uma tendência de baixa gigante, ela é antecipada pela correção. Logo nós temos uma correção e essa correção ela pode ser neutralizada e dar o sinal para bombar ou continuar. Então o profissional ele acompanha a correção e identifica se tem sinal de neutralização da mesma, então a tendência de alta tende a continuar e eu vou operar comprado. Agora, se essa tendência de baixa, dessa correção forte que teve, sucedeu um início de tendência de baixa, então começou uma tendência de baixa. Eu não vou
operar comprado nessa situação. Ou seja, são duas condições, eu tenho que esperar uma delas ocorrer para tomar decisão. Portanto, dizer que o Dow Jones ele vai sofrer um crash, tem indícios de que o mercado ele tende a fazer uma correção forte e iniciar um crash. Por conta de Warren Buffett ter feito caixa, ele vendeu 28 bilhões de dólares em ações. Além disso, ele fez aí a gente tem vários bilionários que venderam muitas ações, tá? Tem vários bilionários que venderam muitas ações. Então, por conta disso, tá? Por conta disso, a gente tem uma chance de um crash no mercado americano que vai resultar em um crash de várias bolsas do mundo. Antes, a minha opinião sobre bolsa era que bolsas vão bombar junto também. A grana do pessoal vai para as bolsas para se proteger contra a quebradeira bancária e problemas imobiliários. Mas hoje a gente tem esse sinal do Warren Buffett vendendo os 28 bilhões em ações que caracterizam um sinal claro de formação de topo no mercado. Porque senão o grande Warren Buffett não estaria fazendo tanto caixa. Ele fez muito caixa e está com o seu caixa parado ali porque o mercado está numa situação complicada. Ele sabe de alguma coisa. O Warren Buffett sabe de alguma coisa. E tem os vários sinais econômicos, bancos quebrando, etc. Certo? Que nós temos por aqui. Temos aqui alguns problemas econômicos, como as perdas não realizadas dos bancos, ou seja, os bancos têm ativos. Para eles realizarem as perdas, eles têm que zerar os ativos, mas os ativos não foram zerados, mas o valor dos ativos está indo para o fundo do poço. Os colaterais dos bancos, os ativos dos bancos, está indo para o fundo do poço. Então, o banco está perdendo o poder colateral deles, está perdendo o poder dos valores que ele tem, que são perdas que não foram realizadas, mas o balanço do banco ele vai diminuir conforme a cotação atual. É isso que a gente tem que entender. Só que pode ser, né, que o mercado bombe e diminua essa perda não realizada. Então você vê um nível crítico aqui das perdas não realizadas, baseadas na desvalorização do mercado. E você tem aqui também, pessoal, as casas para venda. Então, o que acontece? A gente já tinha o caso dos americanos pegando dinheiro do fundo de pensão, ou seja, a vida toda, eles investiram em fundos de aposentadoria particulares. E, de repente, a maioria dos americanos está começando a sacar os fundos de aposentadoria, uma parte que eles podem sacar, porque os cartões de crédito estão com inadimplência absurda, batendo recordes absurdamente, os cartões de crédito. E as pessoas estão com dificuldade de pagar as contas. Então estão sacando dinheiro dos fundos de aposentadoria. E outro indício de que o mercado está ruim são pessoas colocando as casas para vender. Então já está chegando aqui no topo de 2008. A crise de 2008 foi mais ou menos aqui. Tá? O subprime foi aqui. Então a gente já tem a crise imobiliária e temos as pessoas colocando as casas para vender. E cada vez colocando as casas mais baratas para vender, para conseguir vender mais rápido, para fazer caixa, para que consigam sobreviver. Então essa é a situação de indício de bolha imobiliária que está sucedendo no mercado americano. E muitos bancos americanos, e muitos bancos do exterior têm imóveis nos Estados Unidos. Então está acontecendo uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, está tudo desvalorizando, os imóveis estão com os preços desvalorizando. E você tem, consequentemente, os valores dos imóveis desvalorizando no mercado americano e, consequentemente, o colateral dos bancos do exterior, fora dos Estados Unidos, que tem colateral em imóveis americanos,
vai reduzir o capital do banco de ativos não realizados, né? Perdas não realizadas. Está tendo perda no valor de patrimônio, mas não realizou. E isso conta no balanço também. E os investidores vão cair fora. Certo? Então é um indício de crise clara. Só o sinal dos 28 bilhões do Warren Buffett não é só um sinal de que o mercado americano e bolsas mundiais estão numa situação crítica. Mas todos esses indícios que eu estou mostrando para vocês claramente denotam grande problema econômico e uma hora o crash vem. Então você tem que estar preparado para o crash. A grana tende a ir para as criptomoedas e para o ouro também. Para o ouro, nós temos aqui o ouro no gráfico semanal, né? Ele está aí, sinal Eagle aqui, onda 1, 2, 3, 4. Tende a fazer a onda 5, tá? Tende aqui a fazer a onda 5. E o mercado tende a bombar, né? O ouro também, eu alertei, né, que no diário ele tenderia a fazer uma correção. Então ele fez aqui essa alta, bombou tal, mas ele tá assim, ele deu um sinal que é chamado de fractal da morte dos touros, né, o Bulls Death Fractal. E ocorre uma correção ABC, que pode ser pequena ou pode ser grande. E o ouro está se preparando para isso. Mas isso é bear trap para você comprar, porque tende a bombar mais depois. Então você que é investidor do ouro, não tem que ficar preocupado com a queda. Você pensa no longo prazo. Você pensa no longo prazo, não tem por que se preocupar com a queda. Tá? Portanto, a gente tem essa situação aqui do ouro. Tá? E temos aqui o Ibovespa também, com uma situação similar ao Dow Jones. A gente vê que ele fez uma correção pequena, ele deu um sinal Eagle do nosso método, que tem a chance de fazer aquelas 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. Nós estamos na terceira, tende a fazer a quinta. Pode ser que ele faça a quinta, mas a chance é do mercado fazer uma correção forte que pode culminar quando o crash começar e vários bancos começarem a quebrar, bolsas começarem a quebrar, o Ibovespa vai junto, igual no subprime. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro operando na bolsa de valores, foi subprime em 2007, teve o subprime, a crise do subprime, e quebrou o mercado. Eu saí no topo na sorte de um principiante, 30% de lucro. Na primeira tacada operacional que eu fiz, ganhei 30% de lucro sobre todo o meu capital, saí no topo e veio a crise do subprime, arrebentou todo mundo. E eu me achei o grande mestre da economia, das finanças, mas me ferrei depois de 3 anos porque descobri que foi sorte. Certo? Então não é porque você ganhou que você sabe o que faz. Às vezes foi sorte. Foi o meu caso lá no meu começo de carreira. Então, Ibovespa, beleza. Você pode até estar comprando as ações aqui e acreditar que o Ibovespa e as ações vai subir, mas quando o crash começar a se espalhar pelo mundo inteiro, vai vir para o Ibovespa igual aconteceu no subprime de 2008. Vai vir para o Ibovespa também. E o mercado ele tende a sofrer uma correção forte. Bom, a gente já falou aqui sobre o banco, etc. Beleza, então a gente tem todos esses indícios aí. Só falar uma coisinha sobre o dólar americano contra o real brasileiro. Quem acha? O pessoal já começou a comemorar, né? O dólar caiu. Ô, meu amigo, o negócio subiu para 5,28 aqui, meu. Tá quase 5,30. O negócio subiu para cá. E tá em tendência de alta. Agora ele vem fazendo um pullback. Quando começa a tendência de alta em um ativo graficamente, qualquer coisa, pela nossa estratégia Eagle, o mercado ele rompe para cima da 8,9 e já entra em tendência de alta.
E tem sinais especiais que indicam alta probabilidade do mercado bombar. Porém, por estar acima da média exponencial 8,9, já temos 60% de chance de continuar a tendência de alta. E esse pullback é o estopim para começar a dar sinais de suporte para você comprar o dólar americano. Lembrando que eu passei nas minhas redes sociais também, operação no dólar americano, que eu passei no grupo secreto de sinais, a compra foi mais ou menos aqui, saí no topo, tá nas redes sociais este acerto, e o método acertou o topo e fez a correção ABC conforme o método indica. Acerto de topo, ao vivo, antes e depois, lá no grupo secreto de sinais, que eu passo sinais de trade, e publicamente provado. Então nas minhas redes sociais está lá. Eu não vou pegar agora que vai demorar muito. E aqui seria um topo e uma correção ocorreria. Saímos aqui, compramos lá embaixo, saímos aqui e fez a correção. Acerto de topo, 100% pelo gráfico. Então o sujeito que quer fazer DCA em criptomoedas ou ações e diz que você não tem que olhar o gráfico para saber se o preço vai cair, para acertar fundo, para acertar topo, né? Ah, não. É simplesmente tem que comprar em qualquer lugar. Quem tem habilidade gráfica vai conseguir saber o timing certo a maioria do tempo para comprar mais barato. Então vamos ficar atento a essa situação. E a psicologia do trader e investidor. Não existe esse negócio de investimento sólido, independente do preço pago, Benjamin Graham. Ou seja, se um criptoativo ou uma ação, vamos colocar um criptoativo, ele custa, o preço futuro dele é $100, mas ele está custando $70. Aí você está comprando por $80, por $90, por quê? Porque os fundamentos, muita gente vai usar isso aqui. Então, é um investimento sólido? Não. Porque, de fato, você está comprando próximo do valor futuro dele, que é calculado por fundamentos ou pumpamentos, no caso de especulação. Pumpamentos são sinais de pumps gigantes, de valorizações gigantes, baseados em vários fatores que vai gerar especulação e movimento especulativo para atingir esse valor. E não são fundamentos. A criptomoeda pode ser um lixo, uma porcaria, uma meme coin que não serve para nada. E pode bombar 10.000%. Então, os elementos que indicam isso são chamados pumpamentos, de pumpamentos, né? Imitando a análise fundamentalista para uma análise baseada nesses efeitos especulativos que causam pumps, mas não são fundamentos. Então, os pumpamentos podem indicar ali, mas não tem um custo-benefício bom comprando por aqui. Agora, se o mercado cai para 90%, agora sim, eu tenho aí uma chance de 1.000% pelo menos. Quando chegar no alvo, pode ser que o mercado ele sofra um aperfeiçoamento do qual esse preço de demanda aumentou para um preço de demanda de $500, de $1.000, etc. Então, o seu lucro vai ser 10.000%, 20.000%, etc. Então, nesse caso, é um investimento sólido porque você comprou por um preço bom. Não é independente do preço. O Bitcoin é um investimento sólido comprando por $100.000? Mas certas altcoins seriam melhores, uma maior quantidade de capital, justamente porque elas tendem a valorizar 1.000%, 10.000% com mais facilidade que o Bitcoin. Enquanto que o Bitcoin, para ele valorizar 1.000%, hoje, pelo preço que ele está, tem que ter muitos trilhões para ele valorizar 1.000%, 10.000% nem se fala, são trilhões e trilhões. Então é mais difícil o Bitcoin valorizar hoje 10.000%. Mas certas altcoins, 10.000% é totalmente viável para elas. Certo? E agora, pessoal, a gente tem aqui uns sinais que eu passei aqui no grupo secreto de sinais.
Perdão, os sinais que eu passei aqui no Twitter, né? Os sinais que eu passei aqui no Twitter. Hoje foi passado um sinal no NZD-USD que foi acertado. Né, vocês podem ver aqui que foi acertado. Peraí. Foi acertado aqui o sinal de avalanche, o sinal topo Armagedon no NZD-USD. Então antes foi avisado. Já viria uma queda aqui. Ou seja, o mercado está bombando, está em alta. Está fazendo topos e fundos ascendentes. Daí vai um maluco e entra vendido. Por quê? É probabilidade de fazer uma avalanche, pelo menos para 3-1, de risco ganho, e de continuar a tendência de baixa ao longo do dia. O primeiro setup para quem sai em alvos curtos acertou. O segundo, talvez não acerte. Porque o mercado ele já corrigiu aqui e está consolidando aqui um pouco. Pode ser que ele não caia conforme projetado. Mas a probabilidade até meia-noite de hoje é cair, tá? Fazer uma tendência baixa para os trend followers seguirem. E temos aí o resultado. A gente tem aí o sinal topo Armagedon acertando ao vivo, foi falado, deu um primeiro stop. Deu aqui um primeiro stop. Deu o sinal de novo do setup que eu passei, tá escrito lá os passos. E atingiu o alvo. Então na segunda tentativa acertou 3-1 de risco ganho, recuperou o stop. Então o trader de curto prazo, de sinal de saída curto, ele já absolutamente teve o seu objetivo atingido, tá? Já teve o seu objetivo aqui atingido. Perfeito? Então é isso. A gente tem essa situação e eu estou aqui mostrando para vocês as provas ao vivo que o método Eagle faz. Então você tem a maioria dos gurus, a maioria dos youtubers, muitos que são CNPI, com certificado CNPI, e fica dizendo que por causa desse certificado o cara é bom. Em apenas 5 chances por semana, né? São poucas chances, grande assertividade. Dentro da aleatoriedade do caos do mercado, o que é isso? Você tem a fiat, né, a moedas fiat para fazer trades, você tem criptomoedas para fazer trade, para acertar, fazer análise gráfica e acertar. Você tem ouro, metais, bolsas. E daí eu escolho aleatoriamente entre elas, entre milhares, as que vai acertar e acerta. Só que são apenas 5 chances, meu amigo. Método Eagle, se você fizer o meu treinamento, você está fazendo um treinamento de análise gráfica para acertar o time do mercado, para fazer trade, para fazer investimentos, que funciona nas condições mais adversas apresentadas publicamente. E eu sou a pessoa que trabalha nesse desafio pauleira de 5 chances por semana. Mais de 99%, 99,9% dos traders, dos grandes traders que tem por aí, não vai conseguir sobreviver a isso. Mas eu sobrevivo. Já tivemos um acerto no NZD-USD ao vivo. No Bitcoin, nas criptomoedas, eu acerto também para day trade, onde day trade apenas 0,5%, segundo a FGV, consegue lucrar. Porque a pauleira é difícil. Então eu passo esses sinais de day trade para provar para vocês que gráfico funciona. Mas operacionalmente mesmo, eu prefiro a parte de longo prazo, de criptomoedas, ações para longo prazo, e uso o gráfico para acertar o timing certo. De comprar em fundo, de comprar em início de tendência de alta, etc. Evitar correções fortes para comprar no fim da correção, antes de bombar de novo. Então as técnicas de trade eu mesclo com a técnica fundamentalista para saber o timing certo de operar. Então com a análise gráfica é possível fazer isso. E o meu curso, que é provado publicamente ao vivo nessas condições adversas, é um curso comprovado que você vai estar fazendo se decidir ser o meu aluno, tá bom? Então pessoal, se você deseja fazer o meu treinamento, é um treinamento 100% online, gravado, fica eternamente disponível para você o curso agora, certo? E tem muito material, tem aulas semanais que ficam lá gravadas também, por um ano que você tem acesso, e pode renovar por uma mixaria e continuar o ano seguinte tendo essas aulas. Você pode entrar no grupo secreto de sinais, para receber sinais da carteira de investimentos de criptomoedas ou
fazer operações de swing trade em vários mercados, bolsa, cripto, forex, certo? Outros cursos aqui e o grupo secreto ele é de graça para quem compra o curso, tá? 1 ano de graça o grupo secreto de sinais. E você tem aqui o curso Como Ser Anônimo e Invisível na Compra e Venda de Criptomoedas sem KYC, com técnicas de anonimidade avançadíssimas. Avançadíssimas para que você consiga invisibilidade dentro da rede de criptomoedas para impedir que criminosos roubem os seus dados. Você pode declarar para a Receita Federal que você tem criptomoedas, mas depois você fica invisível. Ou tende a ficar invisível, ou numa pseudo-anonimidade indecifrável, que vai estar numa situação enigmática que é impossível saber que você é você. Então esse curso ensina isso para você. É baratinho, custa R$100. E tá para lançar o curso Ultra Anonimidade Monero e Criptomoedas de Privacidade. Então se hackearam a senha por ataque físico, o histórico verdadeiro não estará lá. Por quê? Se você tem uma carteira Monero, a sua senha, se você acessar a sua carteira Monero, o seu histórico vai estar lá. Então se alguém hackear a sua carteira Monero por novos exploits que surjam, vai estar as provas de todas as suas operações lá e vai poder ser descoberto para quem você transferiu. Não em todos os casos, mas em muitos casos. Agora eu desenvolvi uma tática de histórico fantasma, como criar um histórico fantasma que não é o histórico verdadeiro. Então o inimigo não vai conseguir saber para quem que você transferiu. Genial isso aqui. E esse curso está para lançar, vai ser baratinho também. Talvez seja umas 4 horas só de curso. Barra pesada, pessoal. Barra pesada. Coisa nova aí para o mercado para treinar o pessoal das criptos para serem ninjas da anonimidade. Porque o que é invisível não pode ser atacado. Ou seja, tem que ser invisível para que não seja atacado. Você tem que ser um fantasma digital. Ninguém vai conseguir te hackear e te atacar. Certo? E tem muito mais aí que vem por aí, mas tem esses cursos aí. E você pode, caso se interesse, entrar em contato aqui no nosso site para fazer. Tá certo, pessoal? Vou ficar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Deixe seu comentário. Divulgue para outras pessoas o canal. Até mais. Tchau.